O ar de Madrid estava perfumado com jasmim quando Adrián me pressionou contra a parede fria do observatório. Suas mãos firmes seguravam meu rosto enquanto seus lábios encontravam os meus com uma intensidade que fazia meu coração acelerar como um pulsar distante. Eu podia sentir o calor de seu corpo através da camisa branca que sempre usava nos eventos formais, e quando ele sussurrou meu nome contra minha boca, cada fibra do meu ser vibrava como se eu fosse uma corda de violão tocada por um virtuoso. Elias. Sua voz era rouca, carregada de uma emoção que ele raramente deixava escapar. Como chegamos até aqui? Eu sorri contra seus lábios, meus dedos entrelaçando-se nos cabelos escuros salpicados de prata em suas têmporas. Começou com uma mentira, sussurrei de volta, mas terminou com a verdade mais pura que já conheci. Mas estou me adiantando. Para entender como o professor mais temido da Complutense acabou me beijando sob o céu estrelado de Madrid, preciso voltar ao início, ao momento em que minha vida acadêmica quase desmoronou por causa de uma farsa que inventei em 5 segundos de puro desespero. Meu nome é Elias Navarro, tenho 25 anos e sou o que as pessoas educadamente chamam de gênio desajeitado. Não educadamente me chamam de aquele garoto que explode coisas no laboratório. Ambas as descrições estão certas. Naquela manhã de março de 2025, eu estava parado no corredor principal da Faculdade de Física da Universidade Complutense, suando frio apesar do ar-condicionado, encarando a porta do escritório, onde o comitê da Bolsa de Pesquisa do Observatório de Barcelona estava me aguardando. Era minha chance de ouro, uma oportunidade que mudaria minha vida, me levaria para as instalações mais avançadas da Espanha e me permitiria finalmente provar que minhas teorias sobre matéria escura não eram apenas devaneios de um jovem cientista ambicioso. O problema é que eu tinha um histórico de relacionamentos desastrosos que se espalhavam pela universidade como fofoca em café universitário. Havia Juan, o estudante de literatura que terminou comigo por carta, quem ainda faz isso em 2025? Depois Miguel, que descobriu que eu havia esquecido nosso aniversário de 6 meses porque estava calculando a órbita de um exoplaneta. E não, posso esquecer de Ricardo, que simplesmente desapareceu depois que tentei explicar a ele por que os buracos negros eram românticos durante um jantar. Suspirei profundamente, ajustei minha gravata azul marinho que minha irmã Carmen havia insistido que eu usasse para parecer profissional Elias, não como um adolescente que se vestiu no escuro, e bati na porta. Entre! Veio a voz autoritária da doutora Mendoza, coordenadora do programa. A sala estava arrumada como um tribunal. 5 professores sentados atrás de uma mesa comprida, cada um com uma expressão que variava de curiosidade científica a ceticismo puro. Reconheci a maioria. Dr. Vasques, que adorava fazer perguntas capciosas. Doutora Santos, que tinha fama de nunca sorrir. E no centro, a própria doutora Mendoza, cuja reputação de rigor acadêmico era lendária. Sente-se, Sr. Navarro, ela disse, gesticulando para a cadeira solitária do outro lado da mesa. Revisamos sua proposta de pesquisa. Impressionante, devo admitir. Suas teorias sobre a influência gravitacional da matéria escura em sistemas binários são ousadas. Meu coração disparou. Obrigado, doutora Mendoza. Acredito que com os recursos do Observatório de Barcelona posso... Sim. Ela me interrompeu folheando alguns papéis. Academicamente você é inquestionável. Suas notas, suas publicações, suas apresentações, tudo exemplar. Uma pausa dramática. Nossa preocupação, Sr. Navarro, é com sua estabilidade emocional. Senti o sangue gelar nas veias. Estabilidade emocional? Dr. Vasques se inclinou para a frente, um meio sorriso nos lábios. Elias, você tem 25 anos e, pelos nossos registros, já teve quantos relacionamentos fracassados nos últimos 2 anos? 5? 6? As pessoas falam, adicionou doutora Santos, sua primeira contribuição à conversa sendo uma punhalada direta no meu ego. Entenda, continuou doutora Mendoza. Esta bolsa representa 2 anos de investimento intensivo. Precisamos de alguém centrado, focado, emocionalmente estável. Alguém que não vá, como posso dizer, explodir por causa de problemas pessoais. Minha mente entrou em pânico total. 2 décadas de estudos, anos de noites mal dormidas entre livros e computadores, apresentações brilhantes e teorias revolucionárias,
E tudo isso seria jogado fora porque eu era um desastre em relacionamentos. Comecei, mas as palavras se recusavam a sair de forma coerente. Na verdade, e foi então que a porta se abriu. Dr. Adrian Soler entrou na sala como se possuísse o mundo. Alto, elegante, com aquela confiança silenciosa que apenas 4 décadas de vida e uma reputação impecável podem proporcionar. Seus cabelos escuros tinham fios prateados nas têmporas que o faziam parecer um professor de filme, e seus olhos castanhos escuros pareciam capazes de decifrar os segredos do universo com um simples olhar. Perdão pela interrupção, disse ele com aquela voz grave que fazia as alunas de graduação suspirarem nos corredores. Doutora Mendoza, preciso de Elias por alguns minutos. Assunto urgente relacionado à nossa pesquisa conjunta. Nossa pesquisa conjunta? Eu e Dr. Soler nunca havíamos trabalhado juntos. Mal tínhamos conversado além de cumprimentos formais nos corredores. Ele era cosmologia, eu era astrofísica teórica. Universos diferentes, literalmente. Mas meu cérebro, em pânico total, fez a conexão mais estúpida possível. Claro, eu disse, me levantando rapidamente. Peço desculpas, mas Dr. Soler é meu... Bem, respirei fundo e mergulhei de cabeça no abismo. Ele é meu noivo. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que pude ouvir o zumbido do ar-condicionado. 5 pares de olhos me encaravam com expressões que variavam de choque à incredulidade total. Mas o pior era Dr. Soler, que havia parado completamente, sua mão ainda na maçaneta da porta, me olhando como se eu tivesse anunciado que a terra era plana. Seu noivo? Doutora Mendoza finalmente quebrou o silêncio. Sim, eu disse, minha voz saindo mais aguda que o normal. Adrian e eu estamos juntos há um tempo. Por isso toda essa questão de estabilidade emocional está resolvida. Encontrei minha pessoa, sabe? Meu parceiro para a vida. Dr. Soler ainda não havia se mexido. Seus olhos castanhos me encaravam com uma intensidade que fazia eu me sentir como um espécime raro sendo estudado. Então, para minha surpresa absoluta, ele fechou a porta atrás de si e deu um passo em direção à mesa. Elias estava nervoso para contar. Ele disse, sua voz calma como sempre. Mas havia algo diferente nela. Preferimos manter nossa vida pessoal privada, como deveria ser em um ambiente acadêmico. Doutora Mendoza piscou várias vezes, claramente processando a informação. Dr. Soler, Isso é inesperado. Vocês dois... Há quase um ano, Adrian disse suavemente, se aproximando da minha cadeira. Quando sua mão pousou no meu ombro, eu precisei de toda a minha força de vontade para não estremecer. Seus dedos eram quentes através do tecido da minha camisa. Ele me conquistou com sua paixão pela ciência e por sua tendência de falar sobre buracos negros durante o jantar. Vários membros do comitê sorriram. Dr. Vasquez até riu baixinho. Bem, doutora Mendoza disse, ainda parecendo um pouco atordoada. Isso certamente esclarece nossas preocupações sobre estabilidade emocional. Dr. Soler, sua reputação dispensa apresentações. Obrigado, Adrian respondeu. E agora, se me permitirem, preciso realmente de Elias para discutir alguns dados urgentes. Claro, claro, doutora Mendoza acenou. Senhor Navarro, nossa decisão final será comunicada na próxima semana, mas, bem, esta nova informação certamente é relevante. Segui Dr. Soler para fora da sala em um estado de choque completo. Meus pés se moviam automaticamente enquanto minha mente tentava processar o que acabara de acontecer. Não apenas eu havia inventado um noivado completamente falso com o professor mais intimidante da universidade, mas ele havia entrado no jogo. Andamos em silêncio pelos corredores de mármore da universidade, passando por estudantes que conversavam animadamente em pequenos grupos, cartazes de conferências científicas colados nas paredes e o cheiro familiar de café que vinha da cantina. Foi apenas quando chegamos ao escritório dele que a realidade do que eu havia feito começou a me atingir em cheio. Dr. Soler fechou a porta atrás de nós e se virou para me encarar. Seu escritório era exatamente como eu imaginava. Estantes cheias de livros sobre cosmologia, certificados e diplomas nas paredes, uma mesa organizada com precisão militar e uma fotografia do telescópio Hubble emoldurada atrás de sua cadeira. Então, ele disse, cruzando os braços sobre o peito e me estudando com aqueles olhos penetrantes. Noivos. Engoli em seco. Eu posso explicar. Por favor, explique. Sua voz era calma,
mas havia uma tensão subjacente que me fazia querer me esconder atrás de sua poltrona de couro, porque até onde eu sabia, nunca tivemos uma conversa que durasse mais de 2 minutos, e agora aparentemente estamos planejando uma vida juntos. Eu entrei em pânico, admiti, passando as mãos pelos cabelos e bagunçando-os completamente. Eles estavam questionando minha estabilidade emocional por causa dos meus relacionamentos passados, e quando você entrou, eu só... As palavras saíram. E você achou que eu era uma boa escolha para noivo fictício porque... Porque você é Dr. Adrian Soler, exclamei gesticulando dramaticamente. Você é respeitado, admirado, tem uma reputação impecável. Se alguém conseguisse me fazer parecer estável emocionalmente, seria você. Ele arqueou uma sobrancelha. E se eu tivesse negado tudo na frente do comitê? A pergunta me pegou desprevenido. Por que você não negou? Dr. Soler caminhou até a janela que dava vista para o pátio principal da universidade. Estudantes caminhavam pelas alamedas arborizadas, alguns carregando livros, outros simplesmente aproveitando o sol de março. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que comecei a me perguntar se havia esquecido de minha presença. Porque, ele finalmente disse sem se virar, resulta que eu também tenho meus problemas com o comitê acadêmico. Problemas? Ele suspirou, um som cansado que parecia carregar o peso de anos. Elias, você tem 25 anos. Ainda tem tempo para cometer erros, aprender, crescer. Eu tenho 43. No mundo acadêmico, especialmente no meu nível, há expectativas. Que tipo de expectativas? O tipo que inclui uma vida pessoal estável, preferivelmente com um parceiro encantador em eventos sociais, alguém que demonstre que você é uma pessoa completa, não apenas um ermitão obcecado por cosmologia. Ele se virou para me encarar, e por um momento, vi algo vulnerável em seus olhos. O conselho acadêmico tem comentado sobre minha vida solitária. Sugerem que eu deveria ser mais acessível, mais humano em eventos da universidade. Então você tem problemas de imagem também, eu disse lentamente, começando a entender. De certa forma, ele se aproximou, parando bem na minha frente. De perto pude ver pequenas linhas ao redor de seus olhos, cicatrizes do tempo e, imagino, de preocupações que ele não compartilhava com ninguém. Sua pequena mentira pode ter resolvido problemas para ambos. Meu coração disparou novamente, mas desta vez não era apenas nervosismo. Havia algo na forma como ele me olhava, uma intensidade que fazia minha pele formigar. Então você toparia? Perguntei, minha voz saindo mais baixa que pretendia. Fingir que estamos noivos, ele completou. E a palavra soou estranha e emocionante saindo de seus lábios. Por um tempo limitado, entendo. Até você conseguir sua bolsa e eu provar ao conselho que sou perfeitamente capaz de manter relacionamentos funcionais. Seria apenas fingimento, apressei-me a esclarecer, mesmo que uma parte de mim estivesse curiosa sobre como seria se não fosse. Algumas aparições públicas, talvez alguns jantares. Nada muito complicado. Dr. Soler, Adrian, eu precisaria me acostumar a chamá-lo pelo nome se íamos ser noivos. Estudou meu rosto por um longo momento. Então, para minha surpresa total, ele sorriu. Não o sorriso educado que ele usava em conferências, mas algo genuíno que transformava completamente suas feições. Elias Navarro, ele disse, estendendo a mão como se estivéssemos fechando um acordo comercial. Parece que você acabou de me propor um noivado falso. Apertei sua mão, sentindo a firmeza de seus dedos e o calor de sua pele. E parece que Dr. Adrian Soler acabou de aceitar. Apenas Adrian. Ele corrigiu. Se vamos fingir intimidade, pelo menos trate-me pelo nome. Adrian, repeti, gostando de como soava. Então, como fazemos isso? Existem regras para noivados falsos? Ele riu, um som baixo e rico, que fez algo estranho acontecer no meu estômago. Imagino que descobriremos conforme avançamos. Mas primeiro, ele parou parecendo pensativo. Precisamos de uma história. Como nos conhecemos, há quanto tempo estamos juntos, como foi o pedido? O pedido? De casamento, Elias. As pessoas vão perguntar como eu pedi você em casamento. A realidade da situação me atingiu como uma onda. Íamos ter que inventar toda uma história de amor, fingir intimidade, convencer pessoas que nos conheciam que, de alguma forma, nas últimas semanas, havíamos nos apaixonado perdidamente um pelo outro. Isso vai ser complicado, murmurei. Extremamente. Adrian concordou.
Mas tenho a sensação de que nem você nem eu chegamos onde estamos fugindo de desafios. Ele estava certo. Eu havia dedicado anos estudando os mistérios do cosmos, teorias que desafiavam tudo o que pensávamos saber sobre realidade. Certamente conseguiria fingir estar apaixonado por algumas semanas. O problema é que, olhando para Adrian naquele momento, a forma como a luz da tarde criava reflexos dourados em seus cabelos escuros, como seu sorriso genuíno transformava completamente sua aparência, como havia algo magnético em sua presença que me fazia querer me aproximar, eu estava começando a suspeitar que fingir não seria a parte mais difícil. A parte mais difícil seria lembrar que era apenas fingimento. 3 dias depois do que eu já estava mentally chamando de o incidente do noivado, encontrei-me sentado no café da universidade, encarando uma lista que Adrian havia preparado com a meticulosidade que ele aplicava a tudo em sua vida. Primeira aparição pública. Eu li em voz alta, quase engasgando com meu café com leite. Gala beneficente da universidade. Este sábado. É um evento importante, Adrian explicou, mexendo seu café expresso sem açúcar. Eu já havia notado que ele tomava tudo amargo, como se doçura fosse uma fraqueza pessoal. Muitos membros do conselho estarão presentes, incluindo alguns do comitê da sua bolsa. E vamos fazer o que exatamente? Fingir que nos amamos enquanto comemos canapés caros? Ele me lançou um olhar que conseguia ser divertido e exasperado ao mesmo tempo. Vamos agir como um casal que está junto há quase um ano, Elias. Isso significa conhecer detalhes básicos um do outro, demonstrar familiaridade, talvez até... Ele parou, como se a próxima palavra fosse fisicamente difícil de pronunciar. Carinho. A palavra carinho, dita com a voz grave de Adrian, fez algo estranho com meu sistema nervoso. Carinho, certo, como segurar mãos, entre outras coisas. Que outras coisas? Adrian suspirou, claramente se perguntando em que havia se metido. Elias, você já teve um relacionamento antes, certo? Sabe como casais se comportam em público? Meus relacionamentos anteriores não duravam o suficiente para chegar na fase de eventos sociais. Admiti, sentindo minhas bochechas esquentarem. Eles geralmente terminavam na fase de ele me acha estranho demais para apresentar aos amigos. Algo passou pelo rosto de Adrian, uma expressão que não consegui decifrar completamente, mas que parecia uma mistura de surpresa e algo mais suave. Estranho como? Bem, tem a tendência de falar sobre ciência em momentos inadequados. A obsessão por teorias conspiratórias sobre matéria escura. O fato de que eu genuinamente acho a formação de galáxias romântica. Dei de ombros. Aparentemente isso não é atraente para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem gostos questionáveis. Adrian disse. E havia algo em sua voz que fez meu coração dar um pequeno salto. Você está sendo gentil. Estou sendo honesto. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa pequena do café. Elias, sua paixão pela ciência é... Admito que é refrescante em um mundo onde muitos fazem pesquisa apenas por status ou dinheiro. Nós nos encaramos por um momento que se estendeu um pouco além do confortável. Havia algo na forma como ele me olhava que fazia eu me sentir como se fosse realmente interessante, como se minha estranheza fosse algo valioso, ao invés de algo a ser tolerado. Então, eu disse, quebrando o momento antes que pudesse me perder nele, o que mais está na sua lista de requisitos para noivos falsos? Adrian consultou seu papel novamente. Precisamos sincronizar nossa história. Como nos conhecemos, nosso primeiro encontro, momentos importantes do relacionamento. Certo. Como nos conhecemos? Bem, trabalhamos na mesma universidade. Seria natural que nossos caminhos se cruzassem em algum evento acadêmico. A Conferência Internacional sobre Cosmologia no ano passado, sugeri. Você apresentou aquele paper sobre radiação cósmica de fundo que foi... Bem, foi brilhante. Adrian me olhou surpreso. Você estava lá? Estava na terceira fileira. Fiz 2 perguntas durante a sessão de Q&A. Você... Ele parou, parecendo procurar na memória. Você perguntou sobre a possível correlação entre flutuações quânticas primordiais e a distribuição atual de matéria escura. E você respondeu que era uma teoria interessante que merecia investigação mais profunda. Completei, impressionado que ele se lembrava. Foi a primeira vez que alguém não me fez sentir como se minhas perguntas fossem estúpidas. Algo mudou na expressão de Adrian. Seus olhos se suavizaram de uma forma que fez meu estômago dar uma cambalhota. Suas perguntas não eram estúpidas, Elias. Eram... provocativas, no melhor sentido. Então, eu disse, tentando manter minha voz estável.
Nossa história é que nos conhecemos na conferência. Você ficou intrigado com minhas perguntas e depois... Depois você me procurou com mais perguntas sobre minha pesquisa. Adrian continuou, entrando no espírito da invenção. Começamos a trocar e-mails acadêmicos que gradualmente se tornaram mais pessoais. E nosso primeiro encontro? Adrian olhou pela janela do café, onde estudantes passavam carregando livros e rindo entre si. O planetário da cidade. Você sugeriu porque queria me mostrar uma nova teoria sobre pulsares. E você concordou por quê? Porque descobri que você era a primeira pessoa em anos que conseguia me fazer rir durante uma conversa sobre astrofísica. A forma como ele disse isso, com um pequeno sorriso brincando nos cantos de sua boca, fez parecer quase real. Como se realmente tivéssemos tido esse encontro romântico no planetário, como se ele realmente tivesse se apaixonado pela minha tendência de misturar ciência com humor. E o pedido de casamento? Perguntei, tentando soar casual. Adrian ficou em silêncio por um momento, seus dedos tamborilando na mesa de uma forma que sugeria nervosismo, uma emoção que eu nunca havia associado a ele antes. O observatório da universidade, ele finalmente disse. 2 semanas atrás, após uma noite particularmente clara, você estava explicando sobre a rotação de uma galáxia espiral quando eu percebi que queria ouvir você falar sobre estrelas pelo resto da minha vida. Meu coração praticamente parou. A forma como ele contou a história com detalhes específicos e uma sinceridade que parecia real demais para ser inventada, fez eu me perguntar se ele havia realmente imaginado essa cena. Se por um momento ele havia se permitido fantasiar sobre um mundo onde nosso relacionamento era verdadeiro. Isso é, comecei, mas minha voz falhou. Isso é uma boa história. Temos que ser convincentes, ele disse rapidamente, como se estivesse se justificando. As pessoas esperam detalhes românticos. Claro, detalhes românticos. Limpei a garganta, tentando recuperar minha compostura. E quanto ao lado físico? Adrian quase se engasgou com seu café. Lado físico? Bem, casais se tocam, né? Seguram mãos, abraçam, beijam. A última palavra saiu mais baixa, quase um sussurro. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que eu podia praticamente tocar. Adrian me olhava como se eu fosse um problema matemático particularmente complexo que ele estava tentando resolver. Vamos! Ele começou, então parou e tentou novamente. Vamos improvisar conforme necessário. Manter tudo apropriado para o ambiente. Apropriado, certo. Mas enquanto eu o observava ajustar nervosamente a gola de sua camisa, uma parte rebelde da minha mente se perguntava como seria se não precisássemos manter as coisas apropriadas. Como seria se os beijos que talvez tivéssemos que trocar para convencer as pessoas fossem reais? Como seria se as mãos que ele segurasse fossem porque ele queria, não porque precisava? Elias. Pisquei, percebendo que havia me perdido em devaneios. Desculpe, o quê? Perguntei sobre suas preferências para o evento de sábado. Música, comida, esse tipo de coisa. Para caso alguém pergunte. Forcei minha mente a voltar para a tarefa prática de construir nossa persona de casal. Eu gosto de, qualquer coisa que não seja música clássica demais. Prefiro algo com ritmo. E comida. Sou vegetariano. Vegetariano? Ele pareceu genuinamente surpreso. Por razões ambientais, principalmente. A indústria da carne tem um impacto enorme nas mudanças climáticas. Dei de ombros. Sei que é estranho para um espanhol não comer jamón. Não é estranho. Adrian disse suavemente. É principiado. Admiro isso. Mais uma vez, aquele olhar que fazia eu me sentir como se fosse realmente interessante. Como se minhas peculiaridades fossem características adoráveis ao invés de irritantes. E você? Perguntei. Suas preferências? Jazz, principalmente. Vinho tinto com jantar. E tenho uma fraqueza secreta por documentários sobre história. Que tipo de história? Roma antiga, principalmente. Há algo fascinante sobre uma civilização que durou 1000 anos. Armazenei essa informação, junto com todas as outras pequenas revelações sobre Adrian que eu estava coletando. A forma como ele mexia o café sempre no sentido horário. Como seus olhos se iluminavam quando falava sobre cosmologia. O fato de que ele havia memorizado minha apresentação de quase 1 ano atrás. Então, eu disse olhando para nossa lista quase completa. Acho que estamos prontos para nossa estreia como casal fake. Fake, Adrian repetiu. Mas havia algo em sua voz que não conseguia identificar. Claro, quando nos levantamos para sair, Adrian fez algo completamente inesperado.
Sua mão pousou na parte baixa das minhas costas, guiando-me em direção à porta em um gesto tão natural e protetor que por um momento esqueci completamente que estávamos fingindo. Prática, ele disse baixinho quando notou minha surpresa. Prática, concordei, mas minha pele ainda formigava onde ele havia me tocado. Enquanto caminhávamos pelos corredores da universidade, lado a lado, mas não exatamente juntos, eu não podia parar de pensar em como seria quando realmente tivéssemos que vender nossa história, quando ele teria que me olhar como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo, quando eu teria que retribuir esse olhar e fazer com que parecesse genuíno. O problema era que mesmo depois de apenas alguns dias fingindo, estava começando a suspeitar que fazer com que parecesse genuíno não seria problema algum. O problema seria lembrar de parar de fingir quando tudo acabasse. Sábado à noite chegou mais rápido do que eu gostaria. Estava parado diante do espelho do meu pequeno apartamento em Malazânia, ajustando pela 10ª vez a gravata do smoking que havia alugado especialmente para a ocasião. Minha irmã Carmen havia insistido em me ajudar a escolher, e agora eu estava vestido de preto da cabeça aos pés, sentindo-me como se estivesse fantasiado de adulto responsável. Relaxa, Elias, murmurei para meu reflexo. É só uma noite. Algumas horas fingindo estar apaixonado pelo homem mais intimidante da universidade. O que pode dar errado? O interfone tocou exatamente às 8, pontual como eu esperava que Adrian fosse. Quando abri a porta, quase engasguei. Se eu pensava que Adrian era atraente no dia a dia, vê-lo de smoking preto impecavelmente cortado foi quase um choque no sistema. O tecido se ajustava perfeitamente aos seus ombros largos, a gravata borboleta branca contrastava lindamente com sua pele ligeiramente bronzeada, e ele havia penteado os cabelos para trás de uma forma que destacava a linha forte de sua mandíbula. Uau! Escapou da minha boca antes que eu pudesse me controlar. Adrian sorriu, e pela primeira vez desde que o conhecia, havia algo quase tímido na expressão. Você também está... impressionante. Senti minhas bochechas esquentarem com o elogio. Carmen escolheu. Ela disse que eu não podia aparecer em um evento importante parecendo um acadêmico perdido. Sua irmã tem bom gosto. Adrian estendeu o braço. Pronto para nossa estreia? Respirei fundo e entrelacei meu braço no dele. Pronto quanto vou conseguir estar. O trajeto até o Hotel Vila Magna, onde acontecia a gala, foi feito no Audi preto de Adrian. Ele dirigia com a mesma precisão controlada que aplicava a tudo, e eu tentava não notar como suas mãos ficavam elegantes no volante, ou como o leve perfume amadeirado que usava estava enchendo o interior do carro. Nervoso? Ele perguntou quando paramos em um semáforo. Apavorado, admiti. E você? Também. A honestidade da resposta me surpreendeu. Faz muito tempo desde que tive que atuar como metade de um casal. Havia algo na forma como ele disse isso que despertou minha curiosidade. Mas antes que eu pudesse perguntar, já estávamos chegando ao hotel. Adrian entregou as chaves para o manobrista com um obrigado educado, e então estávamos subindo os degraus de mármore em direção à entrada, meu braço ainda entrelaçado no dele. Última chance para fugir, ele murmurou no meu ouvido enquanto nos aproximávamos das portas principais. Nem pensar, respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Vamos dar um show. O salão principal do hotel estava transformado em algo saído de um filme. Lustres de cristal pendiam do teto ornamentado, mesas redondas cobertas com toalhas brancas e arranjos de rosas vermelhas se espalhavam pelo espaço, e um quarteto de cordas tocava algo suave e elegante no canto. O tipo de evento onde pessoas importantes usavam joias verdadeiras e discutiam doações de 5 dígitos como se fossem o que eu gastava em café. Dr. Soler, uma voz feminina nos interceptou quase imediatamente. Era a doutora Mendoza, resplandecente em um vestido azul marinho, acompanhada por um homem que eu reconheci como o reitor da universidade. Que maravilha vê-lo aqui. Doutora Mendoza, reitor Vega. Adrian cumprimentou com sua cortesia profissional habitual. Permitam-me apresentar meu noivo, Elias Navarro. A palavra noivo, dita na voz de Adrian, enviou uma onda de arrepios pela minha espinha. Mesmo sabendo que era encenação, havia algo na forma possessiva como ele disse que me fez sentir como se realmente pertencesse a ele. Senhor Navarro, é um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. O reitor sorriu, estendendo a mão. Adrian fala muito de você. Fala.
Perguntei, tentando esconder minha surpresa. Oh, sim, doutora Mendoza riu. Ele mencionou sua pesquisa sobre matéria escura algumas vezes. Disse que suas teorias são revolucionárias. Olhei para Adrian confuso. Quando ele havia falado sobre minha pesquisa? E por quê? Elias é modesto demais sobre seu próprio trabalho. Adrian disse, sua mão se movendo para a parte baixa das minhas costas em um gesto que parecia completamente natural. Suas teorias sobre sistemas binários e influência gravitacional são genuinamente inovadoras. O toque de sua mão através do tecido do smoking fez minha pele formigar, mas foi o orgulho genuíno em sua voz que realmente me pegou desprevenido. Ele não estava apenas fingindo para as aparências. Havia algo sincero ali. Bem, o reitor disse, esperamos grandes coisas da próxima geração de cientistas. E que bom que vocês dois se encontraram. Há algo romântico sobre duas mentes brilhantes se apaixonando pela ciência, e um pelo outro. Há mesmo. Adrian concordou, me olhando de uma forma que fez meu coração acelerar. Às vezes o universo simplesmente conspira para colocar as pessoas certas no caminho uma da outra. Era uma linha perfeita para nossa farsa, mas a forma como ele me olhava enquanto a dizia fez parecer qualquer coisa menos fingimento. Depois que eles se afastaram, Adrian me guiou em direção ao bar. Champanhe? Ele ofereceu. Por favor, preciso de álcool para lidar com o fato de que acabei de convencer o reitor da universidade de que somos um casal apaixonado. Adrian pediu 2 taças e se virou para me encarar. Você se saiu bem, muito convincente. Você também. Peguei minha taça e tomei um gole generoso. Aliás, quando exatamente você falou sobre minha pesquisa para eles? Algumas vezes ao longo dos meses, ele disse casualmente como se não fosse uma revelação bombástica. Sua apresentação na conferência do ano passado me impressionou. Então mencionei suas teorias em algumas conversas. Você falou sobre mim? Não consegui esconder a surpresa na minha voz. Sobre sua pesquisa. Ele corrigiu rapidamente, mas havia um leve rubor em suas bochechas. É um trabalho impressionante, Elias. Merece reconhecimento. Antes que eu pudesse processar completamente essa informação, fomos interrompidos novamente. Desta vez por Dr. Vasquez, acompanhado por sua esposa e outro casal que eu não reconhecia. Adrian! E este deve ser o famoso noivo. Dr. Vasquez sorriu com aquele ar ligeiramente condescendente que eu conhecia bem. Esperamos conhecer melhor o homem que conseguiu capturar o coração do nosso cosmólogo mais reservado. É um prazer, respondi, apertando as mãos oferecidas. Então, como vocês dois se conheceram realmente? Perguntou a esposa de Dr. Vasquez com curiosidade genuína. Deve ter uma história romântica. Adrian e eu trocamos um olhar rápido. Era hora de testar nossa história ensaiada. Na conferência internacional do ano passado, comecei. Eu fiz algumas perguntas após a apresentação do Adrian sobre radiação cósmica de fundo. E eu fiquei intrigado. Adrian continuou suavemente. Suas perguntas eram provocativas, no melhor sentido. Depois ele me procurou com mais questões sobre minha pesquisa. E uma coisa levou a outra? Dr. Vasquez perguntou com um sorriso conhecedor. Gradualmente, Adrian disse, sua mão encontrando a minha de forma completamente natural. Começamos trocando e-mails acadêmicos que se tornaram mais pessoais. Depois teve nosso primeiro encontro no planetário. No planetário? A senhora pareceu encantada. Que romântico. Elias queria me mostrar uma teoria sobre pulsares. Adrian explicou, seus dedos entrelaçando-se nos meus. E eu descobri que ele era a primeira pessoa em anos que conseguia me fazer rir durante uma conversa sobre astrofísica. A forma como ele contou nossa história inventada, com detalhes específicos e um sorriso genuíno, fez parecer tão real que por um momento até eu acreditei. E a forma como ele segurava minha mão, seu polegar fazendo pequenos círculos na minha pele, enviava ondas de calor pelo meu braço. E o pedido? Pressionou outra senhora. Como foi? No observatório da universidade. Adrian respondeu sem hesitar. 2 semanas atrás, após uma noite particularmente clara. Elias estava explicando sobre a rotação de uma galáxia espiral, quando eu percebi que queria ouvir ele falar sobre estrelas pelo resto da minha vida. O silêncio que se seguiu foi cheio de suspiros românticos das senhoras presentes. Mas eu estava fixado na forma como Adrian me olhava enquanto contava a história, como se estivesse realmente lembrando desse momento, como se tivesse realmente acontecido. Isso é lindo, murmurou a esposa de Dr. Vasquez. Verdadeiro amor encontrado através da ciência.
O melhor tipo, Adrian concordou, ainda segurando minha mão. Quando o grupo finalmente se dispersou, Adrian me guiou para uma mesa mais reservada. Minhas pernas estavam ligeiramente trêmulas, uma combinação do champanhe e da forma intensa como ele havia me olhado durante toda a conversa. Isso foi... comecei. Convincente. Ele completou. Você é um ator natural. Eu estava apenas seguindo sua liderança. Tomei outro gole de champanhe. Você contou nossa história como se realmente tivesse acontecido. Temos que ser convincentes. Ele disse. Mas havia algo em seus olhos que sugeria que não era apenas sobre convencer outras pessoas. A música mudou para algo mais suave, mais romântico, e várias pessoas começaram a se mover em direção à pequena pista de dança no centro do salão. Dançamos? Adrian perguntou, se levantando e estendendo a mão. Eu não sou muito bom dançarino, admiti, mas peguei sua mão mesmo assim. Confia em mim. Ele me guiou para a pista de dança e me puxou suavemente para seus braços. Uma mão na minha cintura, a outra segurando minha mão. Nossos corpos próximos o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava dele através do tecido de nossos smokings. Apenas me siga. Ele murmurou perto do meu ouvido, sua respiração quente contra minha pele. Começamos a nos mover no ritmo da música e descobri que ele estava certo. Era fácil segui-lo. Seus movimentos eram precisos, mas fluidos, e ele me guiava com uma confiança silenciosa que fazia eu me sentir como se soubesse o que estava fazendo. Onde aprendeu a dançar assim? Perguntei, tentando ignorar como era agradável estar em seus braços. Minha mãe insistiu em aulas quando eu era adolescente. Ele admitiu com um sorriso ligeiramente embaraçado. Ela disse que um cavalheiro deveria saber dançar. Sua mãe era uma mulher sábia. Era, ele disse, e havia uma nota de tristeza em sua voz que me fez querer saber mais. Mas não parecia o momento certo para perguntar. Dançamos em silêncio por alguns minutos, perdidos na música e no movimento. Estava começando a me permitir relaxar, a aproveitar a sensação de estar nos braços de Adrian, quando percebi que várias pessoas estavam nos observando. Estamos chamando atenção, murmurei. Bom, ele respondeu. É o que queremos, não é? Convencer as pessoas de que somos um casal apaixonado. E estamos conseguindo. Ele me fez girar suavemente, depois me puxou de volta para seus braços, mais próximo desta vez. O que você acha? Olhei ao redor e vi sorrisos aprovadores, algumas pessoas sussurrando entre si com expressões que sugeriam que achavam nossa exibição romântica adorável. Acho que sim, respondi. Mas quando meu olhar voltou para Adrian, encontrei-o me estudando com uma intensidade que fez meu coração acelerar. Elias, ele disse suavemente, sua voz quase perdida na música. Sim, por um momento pensei que ele fosse dizer algo importante, algo que mudaria a natureza de nossa farsa. Mas então a música acabou, e o momento se quebrou. Devíamos voltar para a mesa, ele disse, se afastando ligeiramente. O jantar deve começar em breve. O jantar foi uma tortura elaborada de 5 pratos onde tive que fingir estar confortável em uma mesa com alguns dos acadêmicos mais importantes da Espanha, enquanto simultaneamente fingia estar apaixonado pelo homem sentado ao meu lado. Adrian desempenhou seu papel perfeitamente, tocando minha mão ocasionalmente, sussurrando comentários em meu ouvido que faziam as pessoas sorrirem com aprovação, me incluindo nas conversas de uma forma que mostrava quanto ele se importava comigo. O problema era que cada toque, cada olhar, cada pequeno gesto de carinho, estava começando a afetar algo profundo dentro de mim. Quando sua mão pousava na minha, eu não queria que ele atirasse. Quando ele se inclinava para sussurrar algo em meu ouvido, eu tinha que me forçar a não me virar e descobrir quão próximos nossos lábios estariam. Vocês parecem muito felizes juntos, comentou a doutora Santos durante a sobremesa, e havia algo em sua voz que sugeria aprovação genuína. É refrescante ver 2 acadêmicos que encontraram equilíbrio entre carreira e vida pessoal. Elias me ajuda a lembrar que há vida além da pesquisa. Adrian respondeu, sua mão encontrando a minha no colo. Ele tem uma forma de encontrar maravilha nas coisas mais simples. E Adrian me ensina a ter paciência. Acrescentei, tentando ignorar como seu polegar estava fazendo pequenos círculos na minha pele. Ele me mostra que algumas descobertas valem a pena esperar. Não era parte de nossa história ensaiada, mas saiu naturalmente. E vi algo se suavizar nos olhos de Adrian quando ele me olhou. Quando a gala finalmente terminou, já passava da meia-noite.
Adrian e eu nos despedimos dos outros convidados com sorrisos cansados e promessas de nos vermos na universidade na segunda-feira. Durante todo o trajeto de volta ao carro, minha mão permaneceu entrelaçada na dele, mesmo que não houvesse mais ninguém para convencer. Onde posso te deixar? Ele perguntou quando chegamos ao carro. Meu apartamento fica em Malazânia, mas... Hesitei, não querendo que a noite acabasse. Você gostaria de... não sei, tomar um café? Conversar sobre como foi? Adrian me olhou por um longo momento. Na verdade, há um lugar que gostaria de te mostrar. Se você estiver interessado. Claro. Em vez de ir em direção ao meu bairro, Adrian dirigiu pelas ruas vazias de Madrid até estacionar perto do Parque del Retiro. Seguimos por uma trilha que eu não conhecia, nossas respirações formando pequenas nuvens no ar frio da madrugada, até chegamos a uma pequena elevação que oferecia uma vista clara do céu noturno. Venho aqui quando preciso pensar, Adrian explicou, tirando o paletó do smoking e o colocando sobre meus ombros. A poluição luminosa não é ideal, mas ainda dá para ver as principais constelações. O paletó ainda carregava seu calor e seu perfume, e eu me aninhou nele enquanto olhávamos para cima. A Ursa Maior era claramente visível, junto com várias outras constelações que eu havia estudado desde criança. Obrigado, eu disse depois de alguns minutos de silêncio confortável. Pelo quê? Por esta noite. Por entrar na farsa. Por me ajudar. Por... Fiz uma pausa, procurando as palavras certas. Por me fazer sentir como se eu fosse realmente interessante. Adrian se virou para me encarar completamente. Elias, você é interessante. Extraordinariamente interessante. Você não precisa continuar fingindo. Eu disse com um riso sem humor. Não há ninguém aqui para convencer. Eu não estou fingindo. A seriedade em sua voz me fez olhar para ele. Sob a luz fraca das estrelas, sua expressão era intensa, vulnerável de uma forma que eu nunca havia visto antes. O que você quer dizer? Adrian suspirou, passando as mãos pelos cabelos e bagunçando o penteado perfeito. Posso te contar algo? Algo que não deveria contar? Claro. Eu te notei muito antes da conferência do ano passado. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Você estava na biblioteca algumas semanas antes discutindo com o Dr. Martinez sobre teoria das cordas. Você estava tão apaixonado pelo assunto, tão animado com as possibilidades. Foi impossível não notar. Meu coração começou a bater mais rápido. Você me notou? Como não notar? Você brilhava quando falava sobre ciência. E depois na conferência, quando você fez aquelas perguntas, ele parou, como se estivesse debatendo consigo mesmo se deveria continuar. Não consegui parar de pensar nelas. Ou em você, Adrian. Por isso falei sobre sua pesquisa para outras pessoas. Por isso, quando você entrou naquela sala e disse que éramos noivos, uma parte de mim ficou esperançosa. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Esperançosa. Esperançosa de que talvez, mesmo que fosse fingimento, eu pudesse descobrir como seria estar com você. Nos encaramos em silêncio, a confissão pairando entre nós como uma ponte que podíamos escolher atravessar ou não. Minha mente estava correndo, tentando processar tudo, que ele havia me notado, que pensava em mim, que talvez nossos sentimentos não fossem tão fingidos quanto pensávamos. Você quer saber um segredo? Perguntei, minha voz trêmula. Sim. Quando você entrou naquela sala, quando concordou com minha mentira maluca, por um segundo, apenas um segundo, eu desejei que fosse real. Algo mudou na expressão de Adrian quando eu disse isso. Suas feições se fecharam, voltando àquela máscara profissional que ele usava como proteção. Você tem razão, ele disse, sua voz ficando formal novamente. Talvez tenhamos deixado as linhas se tornarem muito borradas. Adrian, eu não quis dizer. Não, você está certo. Ele se levantou abruptamente, pegando seu paletó. Vamos manter isso profissional. Algumas aparições públicas mais. Você consegue sua bolsa. Eu provo minha estabilidade. E depois voltamos às nossas vidas normais. Espera, eu disse, me levantando também e tocando seu braço. Não é isso que eu queria dizer. Mas quando ele me olhou, vi que as paredes estavam de volta no lugar. O homem vulnerável que havia me beijado sob as estrelas havia desaparecido, substituído pelo professor distante que eu conhecia apenas de vista. Acho que é exatamente o que você queria dizer, ele disse suavemente. E talvez seja o mais sensato. Ele saiu do café sem olhar para trás, me deixando ali parado com a sensação de que havia acabado de cometer o maior erro da minha vida. Os 5 dias que se seguiram foram um tipo especial de tortura.
Adrian havia voltado a ser polido e distante, tratando-me com a mesma cortesia profissional que usava com todos os outros colegas. Quando nos encontrávamos nos corredores, ele acenou educadamente e seguia em frente. Quando tivemos que comparecer a uma reunião do departamento juntos, ele se sentou do outro lado da sala. Era como se nosso beijo sob as estrelas, nossas confissões vulneráveis, nossos almoços íntimos tivessem sido apagados da realidade. O pior era que eu podia ver em seus olhos que ele estava sofrendo tanto quanto eu. Havia uma tristeza sutil em sua expressão quando pensava que ninguém estava olhando, uma tensão em seus ombros que não existia antes. Mas sempre que nossos olhares se encontravam, ele se recompunha instantaneamente. Você parece péssimo, Carmen comentou quando me ligou na quarta-feira à noite. Obrigado pela honestidade brutal, murmurei, deitado no sofá do meu apartamento com um pote de sorvete que constituía meu jantar pela terceira noite consecutiva. Conversou com ele? Ele mal fala comigo agora. Voltamos ao status de colegas educados que se cumprimentam nos corredores. E como você se sente sobre isso? Fiquei em silêncio por um longo momento, tentando organizar meus pensamentos, como se tivesse perdido algo precioso antes mesmo de descobrir completamente o que era. Ah, Elias. A voz dela se suavizou. Você realmente se apaixonou por ele, não foi? Acho que sim. Admiti pela primeira vez em voz alta. Não sei quando aconteceu exatamente. Talvez tenha sido gradual, ou talvez tenha sido na primeira vez que ele me olhou como se eu fosse realmente interessante. Mas sim. Acho que me apaixonei por Dr. Adrian Soler no meio de nossa farsa ridícula. Então por que não conta para ele? Por que se estou errado? E se foi apenas a intensidade da situação, como você disse? E se eu arruinar completamente qualquer chance de uma amizade real por causa de sentimentos que talvez sejam apenas confusão emocional? Ou, Carmen disse gentilmente, e se você estiver desperdiçando a chance de algo verdadeiro porque tem medo? Antes que eu pudesse responder, meu interfone tocou. Franzi o senho. Eram quase 10 da noite, e eu não estava esperando ninguém. Alguém está na porta. Falei para Carmen. Te ligo depois. Quando abri a porta, quase deixei o telefone cair. Adrian estava ali, com o cabelo bagunçado como se tivesse passado as mãos por ele repetidamente, vestindo jeans e uma camisa casual que nunca o havia visto usar. Ele parecia cansado, vulnerável e completamente diferente do professor composto que eu conhecia. Posso entrar? Ele perguntou. Precisamos conversar. Assenti, me afastando para deixá-lo passar. Ele caminhou até minha pequena sala de estar, olhando ao redor como se estivesse vendo o espaço pela primeira vez. Meu apartamento era claramente de um estudante. Livros empilhados em todas as superfícies disponíveis, pôsteres de constelações nas paredes, uma mesa coberta de papéis e equações rabiscadas. Café? Ofereci. Principalmente porque precisava de algo para fazer com as mãos. Não, obrigado. Ele se virou para me encarar e vi que estava lutando contra alguma batalha interna. Elias, esta semana tem sido horrível? Sugeri. Era a palavra que eu ia usar. Um pequeno sorriso tocou os cantos de sua boca. Eu não consegui me concentrar em nada. Não consegui dormir direito. Continuo pensando em você, em nós, em tudo que disse no café na semana passada. Meu coração começou a acelerar. Adrian, me deixe terminar, por favor. Ele respirou fundo. Você estava certo quando disse que deveríamos dar um passo atrás. Esta situação toda é confusa, artificial, complicada de maneiras que nem sequer começamos a entender. Senti meu coração afundar. Ele havia vindo aqui para oficializar nosso fim. Mas, ele continuou, passei esta semana tentando voltar ao normal. Tentando fingir que nada havia mudado entre nós, e descobri algo importante. O quê? Que não consigo. Não consigo fingir que você não significa nada para mim. Não consigo fingir que nosso beijo foi apenas um momento de confusão. E não consigo fingir que a ideia de você conseguir sua bolsa e sair de Madrid não me aterroriza. Dei um passo em direção a ele. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez nossa farsa tenha começado como fingimento, mas os sentimentos que desenvolvi por você são as coisas mais reais que já senti. Seus olhos se encontraram com os meus. Estou dizendo que me apaixonei por você, Elias. Completamente, irrevogavelmente, de uma forma que me assusta e me emociona ao mesmo tempo. Senti como se o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Você se apaixonou por mim? Perdidamente. Ele confirmou, dando um passo mais próximo.
Por sua paixão pela ciência, por sua forma de ver maravilha em tudo, por como você me faz rir, por como me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Adrian, eu disse, minha voz mal saindo como um sussurro, eu também me apaixonei por você. Mesmo? Mesmo. Dei outro passo, até estarmos próximos o suficiente para tocar. Pensei que estava ficando louco confundindo intensidade com amor, mas esta semana sem você me mostrou que o que sinto é real. Ele sorriu então, aquele sorriso verdadeiro que transformava completamente seu rosto. Então somos dois adultos inteligentes que conseguiram se apaixonar um pelo outro no meio de uma farsa? Aparentemente somos especialistas em complicar nossas próprias vidas, respondi, não conseguindo conter meu próprio sorriso. A questão é, ele disse, suas mãos encontrando meu rosto. O que fazemos agora? Agora, eu disse, cobrindo suas mãos com as minhas. Paramos de fingir e começamos a viver nossa verdade. E então ele me beijou novamente. Mas desta vez era diferente. Não havia hesitação. Não havia medo de que fosse apenas para show. Era um beijo cheio de promessas, de possibilidades, de um futuro que podíamos construir juntos. Quando nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Isso ainda vai ser complicado, Adrian murmurou contra minha testa. Tudo que vale a pena é complicado, respondi. Mas desta vez, vamos enfrentar as complicações juntos. De verdade. Juntos de verdade, ele concordou, me puxando para seus braços. E ali, na minha pequena sala de estar em Malazânia, cercados por livros de astrofísica e pôsteres de constelações, começamos a escrever a primeira página de nossa história real. Uma história que não precisava de roteiro ou fingimento, porque a verdade que havíamos descoberto um no outro era mais emocionante que qualquer farsa que poderíamos ter inventado. Final da parte 2. A parte 2 explora o aprofundamento dos sentimentos entre Elias e Adrian, mas também as complicações que surgem quando a linha entre fingimento e realidade se torna borrada. Com o apoio da família questionando a relação e as expectativas da universidade aumentando, ambos precisam confrontar se seus sentimentos são genuínos ou produto das circunstâncias artificiais. A parte termina com uma reconciliação emocional onde ambos admitem que se apaixonaram de verdade, estabelecendo o palco para a conclusão romântica na parte 3, onde Adrian. Seus olhos se suavizaram, e ele deu um passo mais próximo. Elias, e esta noite, dançando com você, fingindo que nos amamos, não parecia fingimento, parecia como a coisa mais natural do mundo. Para mim também, ele admitiu, sua voz rouca. Estávamos muito próximos agora, próximos o suficiente para que eu pudesse ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, sentir o calor de sua respiração. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. O que fazemos agora? Perguntei. Não sei, ele sussurrou. Mas sei que não quero mais fingir. E então, sob o céu estrelado de Madrid, com a cidade dormindo ao nosso redor, Adrian se inclinou e me beijou. Não foi um beijo de farsa. Não foi um beijo para convencer alguém. Foi suave e tentativo no começo, como se ele estivesse me dando a chance de me afastar. Mas quando eu respondi, quando minhas mãos se entrelaçaram em seus cabelos e o puxei mais próximo, o beijo se aprofundou, tornando-se mais urgente, mais real. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Isso complica tudo, murmurei contra seus lábios. Complica. Ele concordou, mas não se afastou. Você se importa? Olhei para ele, este homem brilhante e complexo, que havia entrado em minha vida através de uma mentira desesperada, e de alguma forma se tornado a pessoa com quem eu mais queria estar. Não, respondi honestamente. Eu não me importo nem um pouco. Ele sorriu então. Um sorriso verdadeiro e luminoso que transformou completamente seu rosto, e me beijou novamente, desta vez com menos hesitação, mais certeza, como se estivesse selando uma promessa silenciosa entre nós. Quando finalmente saímos do parque, minha mão entrelaçada na dele não era mais para fingimento. Era porque não conseguíamos imaginar estar de outra forma. A semana que se seguiu à gala foi uma mistura confusa de felicidade e ansiedade. Adrian e eu não havíamos exatamente definido o que éramos agora. Não éramos mais apenas fingindo, mas também não éramos oficialmente um casal real. Existíamos em algum lugar no meio, navegando por território inexplorado com a cautela de dois cientistas examinando um fenômeno completamente novo. Nossas interações mudaram de forma sutil, mas significativa.
Quando nos encontrávamos nos corredores da universidade, havia uma consciência elétrica entre nós que não existia antes. Quando ele tocava minha mão ou meu ombro, gestos que antes eram puramente teatrais, agora carregavam peso real, enviando ondas de calor pela minha pele. Tínhamos almoçado juntos 3 vezes naquela semana, sempre em locais discretos longe dos olhos curiosos da universidade. Durante essas refeições, descobri mais sobre o homem por trás da reputação intimidante, que ele colecionava primeiras edições de livros sobre astronomia, que tinha pesadelos ocasionais sobre apresentações acadêmicas que davam errado, que sua cor favorita era na verdade verde, não o azul que todos assumiam, porque lembrava dos olhos de sua mãe. E eu havia contado a ele sobre minha família caótica, mas amorosa em Sevilha, sobre como me sentia às vezes como um alienígena entre pessoas normais, sobre meus planos secretos de um dia escrever um livro de astronomia para crianças, porque acreditava que ciência deveria ser acessível a todos. Era quinta-feira quando tudo começou a desmoronar. Eu estava no laboratório revisando dados de uma simulação computacional, quando Carmen apareceu na porta. Minha irmã tinha uma expressão que eu conhecia bem, a mesma que usava quando estava prestes a me confrontar sobre algo que eu preferiria evitar. Precisamos conversar, ela disse sem preâmbulos. Olá para você também, Carmen. Como foi sua viagem de trabalho para Barcelona? Cheia de revelações interessantes. Ela respondeu cruzando os braços. Particularmente sobre um certo noivado que você esqueceu de mencionar para sua família. Senti o sangue gelar. Como você. Doutora Mendoza é amiga de uma colega minha. Imagina minha surpresa quando ela mencionou casualmente como ficou feliz em saber que meu irmão havia encontrado o amor com o respeitado Dr. Soller. Fechei o laptop com mais força do que necessário. Carmen, eu posso explicar. Por favor, explique. Porque pelo que eu sabia até ontem, você estava solteiro há meses e reclamando que nunca iria encontrar alguém que entendesse sua obsessão por buracos negros. Olhei ao redor do laboratório, agradecido que estivéssemos sozinhos. É complicado. Descomplica então. Suspirei, passando as mãos pelos cabelos. Carmen era 3 anos mais velha que eu e tinha um talento especial para extrair verdades que eu preferiria manter escondidas. Não havia como escapar desta conversa. Começou como fingimento, admiti. Eu entrei em pânico durante a entrevista da bolsa. Eles questionaram minha estabilidade emocional. E quando Adrián entrou na sala, eu simplesmente disse que éramos noivos. Carmen me encarou por um longo momento. Você inventou um noivado com o Dr. Adrián Soller, o professor mais respeitado da universidade. Mais ou menos. E ele concordou porque ele também tinha suas razões para fingir estar em um relacionamento. Jesus, Elias. Carmen se sentou pesadamente na cadeira ao lado da minha. Você percebe o quão insano isso é? Que nível de complicação você criou? Eu sei. Mas Carmen... Parei, tentando encontrar as palavras certas. Não é mais fingimento. Ela arqueou uma sobrancelha. O que você quer dizer? Quer dizer que aconteceu alguma coisa entre nós. Algo real. Real como? Senti minhas bochechas esquentarem. Real como ele me beijou no sábado após a gala. Real como não conseguimos parar de pensar um no outro. Real como talvez tenhamos nos apaixonado no meio de toda essa farsa. Carmen me estudou com aquele olhar penetrante que havia desenvolvido como advogada. Elias, você tem certeza de que não está confundindo química física com sentimentos reais? Porque fingir intimidade pode criar uma falsa sensação de conexão. Não é falso? Protestei. Mas uma parte de mim começou a questionar. Era possível? Poderia estar confundindo a emoção de nossa farsa com sentimentos genuínos? E o que Dr. Soller disse sobre isso? Vocês conversaram sobre o que significa? Essa era a pergunta que eu estava evitando. Ainda não exatamente. Tem sido confuso. Claro que tem. Carmen suspirou. Elias, você precisa ser honesto com ele. E consigo mesmo. Se vocês realmente têm sentimentos um pelo outro, ótimo. Mas se isso é apenas uma fantasia criada por circunstâncias artificiais, você está se preparando para um desastre emocional monumental. Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou com uma mensagem de Adrián. Podemos nos encontrar? Algo aconteceu. Meu estômago se contorceu. Preciso ir. Elias, vamos conversar depois, ok? Obrigado por se preocupar comigo. Carmen me deu um abraço rápido. Sempre. Só tenha cuidado, está bem?
Corações partidos não se consertam com equações matemáticas. Encontrei Adrian no nosso local usual, um café pequeno e discreto a 2 quadras da universidade. Mas quando cheguei, vi imediatamente que algo estava errado. Ele estava tenso, suas mãos cerradas ao redor de uma xícara de café que claramente havia esfriado há muito tempo, e havia uma expressão em seu rosto que não consegui decifrar completamente. "O que aconteceu?" perguntei, deslizando para a cadeira oposta. "Tive uma conversa interessante com o reitor hoje." Ele disse sem preâmbulos. "Sobre nós." Meu coração disparou. Que tipo de conversa? O tipo onde ele expressa como fica feliz em ver que encontrei equilíbrio na vida pessoal, como nossa relação é um exemplo positivo para outros acadêmicos jovens, como planeja nos usar como uma espécie de casal modelo em futuros eventos da universidade. Oh, senti o peso da situação se assentando sobre meus ombros. Isso é complicado? Sim. Adrian finalmente me olhou e vi confusão e algo que poderia ser medo em seus olhos. "Elias, o que estamos fazendo?" "Não tenho certeza." Admiti honestamente. Uma semana atrás, isso era uma farsa simples. Algumas aparições públicas, alguns meses fingindo, e depois uma separação amigável quando você conseguisse sua bolsa e eu provasse minha estabilidade ao conselho. E agora? Agora o reitor quer nos convidar para sua casa para jantar com sua esposa. Agora há expectativas sobre nosso futuro juntos. Agora? Ele parou, passando as mãos pelos cabelos. Agora não sei mais onde termina a farsa e onde começam os sentimentos reais. As palavras de Carmen ecoaram na minha mente. Era possível que estivéssemos confundindo a intensidade de nossa situação artificial com amor verdadeiro? Talvez, eu disse cuidadosamente, devêssemos dar um passo atrás, redefinir o que estamos fazendo. Algo mudou na expressão de Adrian quando eu disse isso. Suas feições se fecharam, voltando àquela máscara profissional que ele usava como proteção. "Você tem razão," ele disse, sua voz ficando formal novamente. "Talvez tenhamos deixado as linhas se tornarem muito borradas." "Adrian, eu não quis dizer." "Não, você está certo." Ele se levantou abruptamente, pegando seu paletó. "Vamos manter isso profissional. Algumas aparições públicas mais. Você consegue sua bolsa, eu provo minha estabilidade, e depois voltamos às nossas vidas normais." "Espera," eu disse, me levantando também e tocando seu braço. "Não é isso que eu queria dizer." Mas quando ele me olhou, vi que as paredes estavam de volta no lugar. O homem vulnerável que havia me beijado sob as estrelas havia desaparecido, substituído pelo professor distante que eu conhecia apenas de vista. "Acho que é exatamente o que você queria dizer," ele disse suavemente. "E talvez seja o mais sensato." Ele saiu do café sem olhar para trás, me deixando ali parado com a sensação de que havia acabado de cometer o maior erro da minha vida. Os 5 dias que se seguiram foram um tipo especial de tortura. Adrian havia voltado a ser polido e distante, tratando-me com a mesma cortesia profissional que usava com todos os outros colegas. Quando nos encontrávamos nos corredores, ele acenou educadamente e seguia em frente. Quando tivemos que comparecer a uma reunião do departamento juntos, ele se sentou do outro lado da sala. Era como se nosso beijo sob as estrelas, nossas confissões vulneráveis, nossos almoços íntimos, tivessem sido apagados da realidade. O pior era que eu podia ver em seus olhos que ele estava sofrendo tanto quanto eu. Havia uma tristeza sutil em sua expressão quando pensava que ninguém estava olhando. Uma tensão em seus ombros que não existia antes. Mas sempre que nossos olhares se encontravam, ele se recompunha instantaneamente. "Você parece péssimo," Carmen comentou quando me ligou na quarta-feira à noite. "Obrigado pela honestidade brutal," murmurei, deitado no sofá do meu apartamento com um pote de sorvete que constituía meu jantar pela 3ª noite consecutiva. "Conversou com ele?" "Ele mal fala comigo agora. Voltamos ao status de colegas educados que se cumprimentam nos corredores." "E como você se sente sobre isso?" Fiquei em silêncio por um longo momento, tentando organizar meus pensamentos, como se tivesse perdido algo precioso antes mesmo de descobrir completamente o que era. "Ah, Elias." A voz dela se suavizou. "Você realmente se apaixonou por ele, não foi?" "Acho que sim," admiti pela primeira vez em voz alta. Não sei quando aconteceu exatamente. Talvez tenha sido gradual, ou talvez tenha sido na primeira vez que ele me olhou como se eu fosse realmente interessante. Mas sim, acho que me apaixonei por Dr. Adrian Soler no meio de nossa farsa ridícula. Então por que não conta para ele? Por que se estou errado?
E se foi apenas a intensidade da situação, como você disse? E se eu arruinar completamente qualquer chance de uma amizade real por causa de sentimentos que talvez sejam apenas confusão emocional? Ou, Carmen disse gentilmente, e se você estiver desperdiçando a chance de algo verdadeiro porque tem medo? Antes que eu pudesse responder, meu interfone tocou. Franzi o senho. Eram quase 10 da noite, e eu não estava esperando ninguém. Alguém está na porta. Falei para Carmen. Te ligo depois. Quando abri a porta, quase deixei o telefone cair. Adrian estava ali, com o cabelo bagunçado como se tivesse passado as mãos por ele repetidamente, vestindo jeans e uma camisa casual que nunca o havia visto usar. Ele parecia cansado, vulnerável e completamente diferente do professor composto que eu conhecia. Posso entrar? Ele perguntou. Precisamos conversar. Assenti, me afastando para deixá-lo passar. Ele caminhou até minha pequena sala de estar, olhando ao redor como se estivesse vendo o espaço pela primeira vez. Meu apartamento era claramente de um estudante. Livros empilhados em todas as superfícies disponíveis, pôsteres de constelações nas paredes, uma mesa coberta de papéis e equações rabiscadas. Café? Ofereci, principalmente porque precisava de algo para fazer com as mãos. Não, obrigado. Ele se virou para me encarar e vi que estava lutando contra alguma batalha interna. Elias, esta semana tem sido horrível? Sugeri. Era a palavra que eu ia usar. Um pequeno sorriso tocou os cantos de sua boca. Eu não consegui me concentrar em nada. Não consegui dormir direito. Continuo pensando em você, em nós, em tudo que disse no café na semana passada. Meu coração começou a acelerar. Adrian. Me deixe terminar, por favor. Ele respirou fundo. Você estava certo quando disse que deveríamos dar um passo atrás. Esta situação toda é confusa, artificial, complicada de maneiras que nem sequer começamos a entender. Senti meu coração afundar. Ele havia vindo aqui para oficializar nosso fim. Mas, ele continuou, passei esta semana tentando voltar ao normal, tentando fingir que nada havia mudado entre nós, e descobri algo importante. O quê? Que não consigo. Não consigo fingir que você não significa nada para mim. Não consigo fingir que nosso beijo foi apenas um momento de confusão. E não consigo fingir que a ideia de você conseguir sua bolsa e sair de Madrid não me aterroriza. Dei um passo em direção a ele. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez nossa farsa tenha começado como fingimento, mas os sentimentos que desenvolvi por você são as coisas mais reais que já senti. Seus olhos se encontraram com os meus. Estou dizendo que me apaixonei por você, Elias. Completamente, irrevogavelmente, de uma forma que me assusta e me emociona ao mesmo tempo. Senti como se o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Você se apaixonou por mim? Perdidamente. Ele confirmou, dando um passo mais próximo. Por sua paixão pela ciência, por sua forma de ver maravilha em tudo, por como você me faz rir, por como me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Adrian, eu disse, minha voz mal saindo como um sussurro. Eu também me apaixonei por você. Mesmo? Mesmo. Dei outro passo, até estarmos próximos o suficiente para tocar. Pensei que estava ficando louco confundindo intensidade com amor. Mas esta semana sem você me mostrou que o que sinto é real. Ele sorriu então, aquele sorriso verdadeiro que transformava completamente seu rosto. Então somos dois adultos inteligentes que conseguiram se apaixonar um pelo outro no meio de uma farsa? Aparentemente somos especialistas em complicar nossas próprias vidas, respondi, não conseguindo conter meu próprio sorriso. A questão é, ele disse, suas mãos encontrando meu rosto. O que fazemos agora? Agora, eu disse, cobrindo suas mãos com as minhas. Paramos de fingir e começamos a viver nossa verdade. E então ele me beijou novamente. Mas desta vez era diferente. Não havia hesitação. Não havia medo de que fosse apenas para show. Era um beijo cheio de promessas, de possibilidades, de um futuro que podíamos construir juntos. Quando nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Isso ainda vai ser complicado, Adrian murmurou contra minha testa. Tudo que vale a pena é complicado, respondi. Mas desta vez, vamos enfrentar as complicações juntos. De verdade. Juntos de verdade, ele concordou, me puxando para seus braços. E ali, na minha pequena sala de estar em Malazânia, cercados por livros de astrofísica e pôsteres de constelações, começamos a escrever a primeira página de nossa história real. Uma história que não precisava de roteiro ou fingimento.
porque a verdade que havíamos descoberto um no outro era mais emocionante que qualquer farsa que poderíamos ter inventado. 3 semanas haviam se passado desde a noite em que Adrian apareceu no meu apartamento e admitimos nossos sentimentos verdadeiros. 3 semanas de felicidade cuidadosa, de beijos roubados entre aulas, de jantares íntimos em restaurantes discretos, de manhãs preguiçosas no apartamento dele com vista para o Retiro, onde eu descobri que ele fazia o melhor café da manhã de Madrid e que dormia abraçado ao travesseiro como se estivesse se segurando a algo precioso. Éramos cuidadosos porque ainda navegávamos pela transição entre nossa farsa pública e nossa realidade privada. Para o mundo exterior, ainda éramos o mesmo casal noivo que havia aparecido na gala. Para nós, estávamos descobrindo como ser um casal de verdade que se apaixonou no meio de uma mentira elaborada. Era uma manhã de abril particularmente bonita quando tudo começou a desmoronar. Eu estava no laboratório analisando dados da minha pesquisa. Dados que, ironicamente, estavam mostrando resultados ainda mais promissores do que eu havia esperado, quando meu telefone tocou. Elias, era Adrian, mas havia algo estranho em sua voz. Oi, amor, respondi automaticamente. Uma palavra que ainda me fazia sorrir toda vez que a usava. O que foi? Preciso que você venha ao meu escritório. Agora. O tom sério de sua voz fez meu estômago se contrair. Aconteceu alguma coisa? Apenas... venha, por favor. Encontrei Adrian no escritório dele 10 minutos depois, mas ele não estava sozinho. Doutora Mendoza estava sentada na cadeira diante da mesa dele, e sua expressão era uma mistura de confusão, desapontamento e algo que parecia muito com traição. Sente-se, Sr. Navarro, ela disse, sua voz fria como eu nunca havia ouvido antes. Sentei na cadeira ao lado dela, meus olhos indo de sua expressão severa para o rosto tenso de Adrian. O que está acontecendo? Isso, doutora Mendoza disse, deslizando uma pasta pela mesa em minha direção. É o que está acontecendo. Abri a pasta e senti o mundo desabar ao meu redor. Havia fotografias, antigas, datadas de vários meses atrás, de Adrian em eventos sociais. Em uma ele estava acompanhado por um homem que eu reconheci vagamente como outro professor da universidade. Em outra, ele estava sozinho em uma conferência acadêmica, claramente sem um parceiro romântico. A última foto era de apenas 6 meses atrás, em uma festa de Natal do departamento, onde ele aparecia conversando com colegas, visivelmente solteiro. Estas fotos, doutora Mendoza continuou, foram trazidas à minha atenção por alguém preocupado com inconsistências em certas declarações feitas recentemente. Meu estômago estava em queda livre. Eu posso explicar. Por favor, explique. Sua voz era cortante. Explique como vocês dois podem estar juntos há quase 1 ano, como afirmaram, quando há evidência clara de que Dr. Soler estava solteiro até pelo menos dezembro do ano passado. Olhei para Adrian, procurando por alguma pista de como deveríamos lidar com isso, mas seu rosto estava cuidadosamente neutro. Uma máscara profissional que eu havia aprendido a reconhecer como sua resposta ao estresse extremo. Doutora Mendoza, comecei tentando ganhar tempo. As coisas são mais complicadas do que parecem. Complicadas como? Ela se inclinou para a frente. Complicadas como em vocês mentiram sobre a natureza e a duração de sua relação para influenciar uma decisão acadêmica importante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede, o murmúrio distante de vozes no corredor, o som da minha própria respiração acelerada. Quem trouxe essas fotos? Adrian perguntou finalmente, sua voz calma, mas com uma tensão subjacente. Isso não importa, doutora Mendoza respondeu. O que importa é que aparentemente me foi apresentada informação falsa sobre as circunstâncias pessoais de um candidato a uma bolsa extremamente competitiva. Senti como se estivesse assistindo minha carreira acadêmica desmoronar em tempo real. Anos de trabalho duro, de noites estudando, de sonhos sobre minha pesquisa revolucionária, tudo se tornando cinzas por causa de uma mentira desesperada que havia inventado em um momento de pânico. A responsabilidade é minha, eu disse finalmente. Dr. Soler não sabia que eu diria o que disse naquele dia. Mas ele participou da farsa subsequente, doutora Mendoza apontou. Ele confirmou sua versão dos eventos e participou ativamente de eventos sociais perpetuando essa mentira. Para me proteger, respondi rapidamente. Porque eu havia criado uma situação impossível e ele quis me ajudar. Quão nobre, ela disse, sarcasmo pingando de cada palavra.
Senhor Navarro, espero que entenda a gravidade desta situação. Você não apenas mentiu para um comitê acadêmico, mas envolveu um membro respeitado do corpo docente em sua desonestidade. Doutora Mendoza, Adrian finalmente falou, sua voz cuidadosamente modulada. Gostaria de esclarecer algo importante. Prossiga. É verdade que nossa relação não existia nos termos que originalmente descrevemos, mas o que se desenvolveu entre nós desde então, isso é genuíno. Doutora Mendoza o olhou com ceticismo óbvio. Como conveniente. Não é conveniente, eu disse sentindo uma raiva repentina surgir em minha garganta. É complicado e confuso e a coisa mais real que já aconteceu comigo. Senhor Navarro. Não, interrompi me levantando da cadeira. Você quer a verdade? A verdade é que eu entrei em pânico porque minha vida pessoal é um desastre, e eu sabia que isso custaria minha chance na bolsa. A verdade é que eu inventei uma mentira desesperada, e arrastei Dr. Soler para ela. A verdade é que ele poderia ter me exposto ali mesmo, mas escolheu me ajudar porque é uma pessoa fundamentalmente decente. Fiz uma pausa, olhando diretamente para ela. E a verdade é que em algum lugar no meio de toda essa farsa, nos apaixonamos de verdade. Então sim, nossa relação começou como uma mentira, mas o que temos agora é a coisa mais honesta da minha vida. Doutora Mendoza me estudou por um longo momento. Palavras bonitas, Sr. Navarro, mas ações têm consequências. Quais consequências? Perguntei, embora temesse a resposta. Sua candidatura à bolsa está sendo retirada da consideração. Efetivo imediatamente. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Doutora Mendoza, por favor. A decisão é final. Ela se levantou, arrumando seus papéis. E Dr. Soler, o conselho acadêmico gostaria de ter uma conversa com você sobre ética profissional e julgamento questionável. Quando ela saiu do escritório, o silêncio que ficou foi desolador. Adrian, comecei, mas ele levantou a mão. Não, ele disse quietamente. Não agora. Isso é culpa minha. Eu vou falar com ela. Vou explicar que você apenas tentou me ajudar. Elias. Sua voz era cansada. Para. Me virei para olhá-lo completamente. Estava encostado na janela, olhando para o pátio da universidade lá embaixo, e havia algo devastado em sua postura. Que foi? Você perdeu sua bolsa? Ele disse sem me olhar. Sua chance em Barcelona. Seu futuro. Não. Eu perdi uma bolsa, não meu futuro. Haverá outras oportunidades. Por minha causa. Finalmente se virou para me encarar e vi culpa crua em seus olhos. Você perdeu tudo isso por minha causa. Não, eu perdi por causa da minha própria estupidez. Por causa da minha mentira. Que eu perpetuei. Que eu tornei pior ao participar. Ele passou as mãos pelos cabelos. Elias, você é brilhante. Suas teorias sobre matéria escura são revolucionárias. Você merecia essa bolsa e agora vou encontrar outro caminho. Completei firmemente. Adrian, isso não muda nada entre nós. Algo mudou em sua expressão. Uma decisão sendo tomada que eu não gostei nem um pouco. Muda tudo. Ele disse suavemente. O que você quer dizer com muda tudo? Perguntei, mas tinha medo de saber a resposta. Adrian se virou novamente para a janela. Suas mãos apoiadas no parapeito, os ombros tensos. Elias, olhe para o que aconteceu. Você perdeu sua bolsa. Eu provavelmente perderei a confiança do conselho acadêmico e nossa reputação profissional está em frangalhos. Então reconstruímos, juntos. Como? Ele se virou para me encarar e havia uma frieza em seus olhos que não estava lá antes. Como reconstruímos quando nossa relação inteira está baseada em uma mentira? Não está, protestei. Começou com uma mentira, mas o que temos agora? O que temos agora surgiu de circunstâncias artificiais. Como sabemos se é real ou apenas uma fantasia que criamos para justificar nossa farsa? Senti como se ele tivesse me esbofeteado. Você não acredita nisso, não depois de tudo. Eu não sei mais no que acredito. Sua voz era cansada, derrotada. Tudo está contaminado pela mentira original. Adrian, você está deixando o medo falar. O medo de que talvez, pela primeira vez em anos, você tenha encontrado algo real. Real? Ele riu, mas não havia humor ali. Elias, nem sabemos como seria um relacionamento normal entre nós. Tudo que tivemos foi fingimento e intensidade artificial. Então vamos descobrir. Dei um passo em direção a ele. Vamos começar do zero. Sair juntos de verdade, sem pressão, sem mentiras. Não podemos começar do zero. Ele balançou a cabeça. Somos colegas de trabalho. Você é meu aluno de doutorado, de certa forma.
Há políticas. Há ética. Desde quando você se importa com política acadêmica? Desde que minha carreira de 20 anos está em risco? O grito ecoou pelo escritório, seguido por um silêncio tenso. Adrian respirou fundo, tentando se recompor. Desculpe, ele disse mais baixo. Não deveria ter gritado. Não, você deveria. Porque pelo menos é uma emoção real. Me aproximei mais. Adrian, está com medo. Eu entendo. Mas não destrua o que temos por causa do medo. O que temos? Ele me olhou com uma tristeza que partiu meu coração. Elias, nem sabemos o que temos. Pode ser amor, pode ser adrenalina, pode ser apenas dois adultos confundindo proximidade forçada com intimidade. Você não acredita nisso. Eu preciso acreditar nisso. Sua voz quebrou ligeiramente. Porque a alternativa, que arruinei sua carreira pela pessoa que amo, é insuportável. Você não arruinou nada. Eu fiz uma escolha estúpida. E eu tornei pior. Eu sou o adulto, o professor, o que deveria ter sabido melhor. Ele se afastou de mim, colocando distância física entre nós. Elias, o melhor que posso fazer por você agora é me afastar. Senti o chão desabar sob meus pés. Não, você não pode simplesmente decidir isso sozinho. Posso e estou decidindo. Por quê? Porque é mais fácil fugir do que lutar pelo que temos. Por quê? Ele disse, me encarando diretamente. Às vezes, amar alguém significa deixá-lo ir. Isso é besteira e você sabe disso. É proteção. Para ambos. Nos encaramos por um longo momento. A distância entre nós parecendo um abismo. Eu podia ver a dor em seus olhos, mas também determinação. Ele havia tomado sua decisão. E eu conhecia Adrian bem o suficiente para saber que, quando ele decidia algo, raramente mudava de ideia. Então é isso? Perguntei, minha voz saindo mais baixa do que pretendia. Você vai simplesmente terminar conosco? Não há nós para terminar, ele disse suavemente. Só havia uma fantasia que deixamos ir longe demais. A mentira doeu mais do que qualquer verdade poderia ter doído, porque eu sabia que era mentira. Podia ver em seus olhos que ele estava se forçando a dizer aquilo, se forçando a destruir o que tínhamos para me proteger. Tudo bem, eu disse finalmente. Se é isso que você quer. Elias. Não. Levantei a mão interrompendo-o. Você deixou sua posição bem clara. Respeito sua escolha. Caminhei em direção à porta, cada passo uma agonia. Quando cheguei à maçaneta, me virei uma última vez. Para constar, eu disse, o que sentíamos era real. E você jogar isso fora não muda esse fato. Saí do escritório antes que ele pudesse responder, fechando a porta suavemente atrás de mim. Foi apenas quando cheguei ao banheiro mais próximo que permiti que as lágrimas começassem a cair. 2 semanas se passaram como um borrão doloroso. Eu havia mergulhado na minha pesquisa com uma intensidade maníaca, tentando provar, para mim mesmo, mais do que para qualquer outro, que eu ainda era o cientista brilhante que sempre fui, mesmo sem a Bolsa de Barcelona. A universidade havia se tornado um campo minado emocional. Adrian e eu nos evitávamos cuidadosamente, mudando nossos horários para não nos encontrarmos nos corredores. Quando isso era inevitável, trocávamos cumprimentos educados e seguíamos em frente como 2 estranhos profissionais que por acaso trabalhavam no mesmo lugar. Era tortura, especialmente porque eu podia ver que ele estava sofrendo tanto quanto eu. Havia perdido peso, tinha olheiras profundas, e a energia vibrante que sempre emanara havia sido substituída por uma tristeza cuidadosamente contida. Você não pode continuar assim, Carmen disse durante nossa conversa telefônica semanal. Está se matando com o trabalho e evitando enfrentar seus sentimentos. Estou lidando com a situação da melhor forma que posso, respondi, não levantando os olhos dos dados na minha tela. Não está lidando, está fugindo. Não há nada para lidar. Ele deixou claro que não há futuro para nós. E você simplesmente aceitou isso? O Elias que eu conheço lutaria. O Elias que você conhece não havia arruinado a carreira de alguém que ama. Carmen suspirou do outro lado da linha. Elias, você já parou para considerar que talvez ele esteja com medo? Que talvez esteja se protegendo da mesma forma que você? Não importa mais. Claro que importa. Você está apaixonado por ele. Carmen. Não, me escute. Amor verdadeiro não aparece todo dia. E quando aparece no meio de circunstâncias malucas, isso não o torna menos válido. Antes que eu pudesse responder, alguém bateu na porta do laboratório. Tenho que ir. Elias, pense no que eu disse. Desliguei o telefone e abri a porta, esperando encontrar um estudante ou talvez um técnico. Em vez disso,
Era Dr. Martinez, o chefe do departamento de física. Senhor Navarro, preciso falar com você. Meu estômago se contraiu. Será que as consequências da nossa farsa ainda estavam se desenrolando? Claro, Dr. Martinez. Entre. Ele entrou e fechou a porta atrás de si, o que imediatamente me deixou nervoso. Dr. Martinez era conhecido por sua abordagem direta, mas raramente vinha pessoalmente aos laboratórios dos estudantes. Sente-se, ele disse gesticulando para uma cadeira. Obedeci, tentando ler sua expressão. Aconteceu alguma coisa? Várias coisas, na verdade. Ele se acomodou na cadeira oposta. Primeiro recebi os resultados finais da sua análise sobre sistemas binários e distribuição de matéria escura. Meu coração disparou. Havia estado tão focado no drama pessoal que quase havia esquecido que minha pesquisa ainda estava sendo avaliada. E são extraordinários, Elias. Genuinamente revolucionários. Suas teorias sobre a influência gravitacional em larga escala têm implicações que vão muito além do que inicialmente imaginamos. Senti um momento de pura alegria científica, seguido rapidamente por amargura. Que bom que alguém acha meu trabalho valioso. Ah, não é só alguém. Dr. Martinez sorriu. O Instituto Europeu para a Pesquisa Espacial leu seu trabalho. Eles querem te oferecer uma posição. Pisquei, certeza de que havia ouvido errado. O quê? Uma posição de pesquisa sênior no Instituto Europeu, baseada em Genebra, mas com acesso aos melhores observatórios do mundo. É uma oportunidade ainda melhor que a Bolsa de Barcelona. Minha mente estava correndo. Como eles souberam do meu trabalho? Dr. Martinez hesitou ligeiramente. Alguém encaminhou sua pesquisa para eles. Alguém com conexões significativas na comunidade científica internacional. Quem? Dr. Soler. Senti como se tivesse levado um soco. Adrian fez o quê? Ele encaminhou seu trabalho, junto com uma recomendação pessoal muito detalhada sobre suas habilidades e potencial. Aparentemente, ele tem um amigo próximo no conselho do instituto. Não conseguia processar a informação. Adrian havia promovido minha carreira mesmo depois de nosso término doloroso, mesmo acreditando que eu havia arruinado a vida dele. Por que ele faria isso? Dr. Martinez me olhou com uma expressão que parecia quase paternal. Elias, eu não sou especialista em relacionamentos, mas diria que um homem não move céus e terra para promover a carreira de alguém, a menos que se importe profundamente com essa pessoa. Mas ele disse que o que tínhamos não era real. E você acreditou? A pergunta simples me atingiu como um raio. Eu havia acreditado? Realmente? Eu não sei. Talvez. Dr. Martinez sugeriu gentilmente. Você devesse perguntar a ele diretamente. Encontrei Adrian onde sempre o encontrava quando precisava pensar, no terraço do observatório da universidade, olhando para o céu noturno de Madrid. Era quase meia-noite de uma quinta-feira, e o campus estava praticamente deserto. Ele não me ouviu subir as escadas, então tive um momento para apenas observá-lo. Estava apoiado na varandinha, o rosto voltado para as estrelas, e mesmo à distância podia ver a tensão em seus ombros, a tristeza em sua postura. Dr. Martinez me contou sobre o Instituto Europeu. Eu disse suavemente. Adrian se virou, surpresa genuína cruzando seu rosto ao me ver. Elias, não sabia que você estava aí. Por que você fez isso? Ele se virou novamente para as estrelas, evitando meu olhar. Seu trabalho merece reconhecimento. É assim que a ciência funciona. Não era sobre ciência e você sabe disso. Não sei do que você está falando. Adrian, caminhei até ficar ao lado dele na varandinha. Por que você recomendou minha pesquisa para o instituto? Depois de tudo que aconteceu, depois de dizer que o que tínhamos não era real. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que comecei a pensar que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava tão baixa que mal consegui ouvir. Porque mesmo que nada entre nós tivesse sido real, seu talento é inegável. E por quê? Ele parou, suas mãos se apertando na varandinha. Por que o quê? Porque eu te amo o suficiente para querer ver você ter sucesso, mesmo que seja longe de mim. As palavras pairaram entre nós no ar frio da noite. Senti meu coração acelerar, esperança e raiva batalhando em meu peito. Você me ama? Isso não muda nada. Muda tudo. Me virei para encará-lo completamente. Como pode dizer que me ama e ao mesmo tempo afirmar que nossos sentimentos não eram reais? Porque amor não é sempre suficiente, Elias. Finalmente me olhou e vi lágrimas não derramadas em seus olhos. Às vezes amar alguém significa protegê-lo de você mesmo. De você mesmo? Adrian,
Do que você está falando? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma confissão dolorosa. Você quer saber por que eu nunca me casei? Porque vivo sozinho aos 43 anos. Se você quiser me contar. Por quê? Ele disse, sua voz quebrando ligeiramente. Eu tenho um histórico de arruinar as coisas boas na minha vida. Meu último relacionamento sério terminou porque eu era muito obcecado com trabalho, muito fechado, muito incapaz de me comprometer emocionalmente. Isso foi há quanto tempo? 5 anos. E antes dele, houve outros que terminaram pelos mesmos motivos. Ele passou as mãos pelos cabelos. Elias, você é jovem, brilhante, tem a vida inteira pela frente. Merece alguém que não carregue toda essa bagagem. Não é sua decisão tomar, eu disse firmemente. É minha escolha se quero estar com você, bagagem e tudo. E se eu arruinar você também? E se eu for incapaz de dar o que você precisa? E se você for exatamente o que eu preciso? Toquei sua mão, sentindo-o estremecer ao contato. Adrian, você passou as últimas 2 semanas promovendo minha carreira mesmo acreditando que eu havia arruinado a sua. Se isso não é amor verdadeiro, não sei o que é. Eu não quero te machucar. Você já está me machucando. Ao se afastar, ao fingir que o que temos não importa. Me aproximei mais. E está machucando você mesmo também. Ele me olhou por um longo momento, conflito óbvio em seus olhos. Elias, eu te amo. Eu disse simplesmente. Amo sua paixão pela ciência. Amo como você vê beleza no cosmos. Amo sua gentileza disfarçada de seriedade profissional. Amo mesmo sua tendência de se proteger atrás de muros emocionais. Porque sei que por trás deles está um homem incrível que vale a pena conhecer. Mesmo depois de tudo que aconteceu, mesmo depois que você perdeu sua bolsa por minha causa, você não foi responsável pela minha escolha de mentir. E francamente, perder a bolsa valeu a pena se me trouxe até você. Mas o Instituto Europeu é uma oportunidade incrível que eu vou considerar cuidadosamente. Segurei suas mãos entrelaçando nossos dedos, mas não quero ir para Genebra sozinho. Quero ir com a pessoa que amo. Os olhos de Adrian se arregalaram. Você está me pedindo para ir com você? Estou perguntando se você consideraria. Se você acredita que o que temos vale a pena lutar. Elias, Sua voz falhou. Não sei se sei como fazer isso. Como estar em um relacionamento de verdade. Nem eu. Admiti. Lembra? Meu histórico romântico é um desastre. Mas podemos aprender juntos. E se não der certo? E se der? Sorri para ele. Adrian, somos 2 cientistas. Sabemos que as melhores descobertas vêm de hipóteses arriscadas. Ele me estudou por um longo momento, e lentamente vi suas defesas começarem a cair. Você realmente me ama? Mesmo com toda a minha bagagem e neuroses? Especialmente por causa delas. Respondi honestamente. Porque elas fazem parte de quem você é. E eu me apaixonei por todos os aspectos de você, Adrian Soler. E então finalmente ele sorriu. Aquele sorriso verdadeiro e luminoso que transformava completamente seu rosto e fazia meu coração acelerar. Nesse caso, ele disse, se inclinando mais próximo, talvez devêssemos considerar esta hipótese arriscada chamada amor. Definitivamente devemos. Concordei. 1 segundo antes de seus lábios encontrarem os meus. 6 meses depois. Genebra, Suíça. Elias, você viu onde coloquei minhas anotações sobre a teoria dos multiversos? Adrian gritou do escritório que dividíamos em nosso apartamento com vista para o Lago Genebra. Estão na mesa da cozinha debaixo do seu artigo sobre radiação Hawking. Gritei de volta, não levantando os olhos do telescópio que havia montado na varanda. Ouvi seus passos se aproximando e depois seus braços se envolveram ao redor da minha cintura por trás. Seu queixo pousando no meu ombro. O que você está observando? Ele perguntou, sua respiração quente no meu ouvido. Júpiter está particularmente brilhante esta noite. Quer ver? Ele se afastou ligeiramente para olhar através da lente, fazendo pequenos ajustes na posição. Mesmo depois de todos esses meses, ainda me emocionava vê-lo perdido na contemplação do cosmos. Lindo, ele murmurou. Depois se virou para me encarar. Não tão lindo quanto você, claro. Ri, me virando em seus braços. Essa foi terrível até para os seus padrões de paquera científica. Ei! Minhas piadas científicas são charmosas. São adoravelmente péssimas. Corrigi, me inclinando para beijá-lo suavemente. Os últimos 6 meses haviam sido uma aventura incrível. A posição no Instituto Europeu era tudo o que eu havia sonhado, e mais. Acesso à tecnologia de ponta,
colaboração com as mentes mais brilhantes da Europa e recursos para expandir minha pesquisa de maneiras que nunca pensei serem possíveis. Adrien havia conseguido uma posição de professor visitante na Universidade de Genebra, o que significava que podíamos trabalhar em projetos colaborativos enquanto mantínhamos nossas pesquisas individuais. Era o melhor dos dois mundos, crescimento profissional e proximidade pessoal. Mas o melhor de tudo era descobrir como éramos quando não estávamos fingindo. Adrien era mais engraçado do que eu imaginava, com um senso de humor seco que me fazia rir todos os dias. Ele cozinhava divinamente, mas era incapaz de lembrar onde havia colocado suas chaves. Ele era perfeccionista com seu trabalho, mas relaxado sobre quase tudo mais. E eu havia descoberto que tinha mais paciência do que pensava, especialmente quando se tratava de ajudar Adrien a navegar por suas ocasionais crises de insegurança sobre nosso relacionamento. Ele ainda tinha momentos onde se perguntava se era bom o suficiente para mim, se estava atrapalhando minha carreira, se eu não seria mais feliz com alguém mais jovem. Nesses momentos, eu simplesmente o lembrava de todas as formas pequenas e grandes como ele tornava minha vida melhor, e como não conseguia imaginar estar em qualquer outro lugar que não fosse em seus braços. Como foi a ligação com Carmen hoje? Ele perguntou, ainda me segurando próximo. Ela quer saber quando você vai oficialmente pedir minha mão em casamento. Respondi, observando sua reação. Aparentemente, 6 meses de namoro real são suficientes para ela considerar nosso relacionamento sério. Adrien sorriu, mas havia algo nervoso em sua expressão. E o que você disse a ela? Que pedidos de casamento são decisões de 2 pessoas, não cronogramas familiares. Estudei seu rosto. Por quê? Você está pensando nisso? Todos os dias. Ele admitiu, me surpreendendo com sua honestidade. Mas quero ter certeza de que é pelo motivo certo desta vez. Qual seria o motivo certo? Porque não consigo imaginar minha vida sem você. Porque você me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Porque acordar ao seu lado é a melhor parte dos meus dias. Ele pausou, seus olhos se suavizando. E porque te amo de uma forma que não sabia ser possível. Senti lágrimas picarem meus olhos. Adrien... Mas também quero ter certeza de que não estamos nos apressando por causa das circunstâncias únicas de como nos conhecemos. Quero que seja uma escolha consciente baseada em quem somos realmente juntos, não na intensidade de como chegamos aqui. Era uma preocupação válida e tipicamente cuidadosa dele. E você acha que chegamos lá? A saber quem somos realmente juntos? Acho que estamos chegando, ele disse pensativo. Cada dia que passa, cada pequena descoberta sobre você, cada momento mundano que compartilhamos, está construindo algo sólido. Algo sólido. Repeti, gostando da forma como soava. Gosto disso. Além disso, ele acrescentou com um sorriso travesso, se eu te pedir em casamento agora, seria tecnicamente nosso segundo noivado. Isso não parece meio redundante? Ri alto. Nosso primeiro noivado era completamente falso. Era, mas ainda assim... Ele me girou na varanda, sob as estrelas de Genebra. Talvez quando eu oficialmente te pedir em casamento, deveria ser em algum lugar especial. Em algum lugar que signifique algo para nós. Como onde? Bem, ele disse parando de girar e me puxando para perto novamente. Há um certo terraço em Madrid onde 2 pessoas se apaixonaram de verdade sob as estrelas. Meu coração disparou. Você está sugerindo o que eu acho que está sugerindo? Estou sugerindo que talvez quando estivermos prontos, quando soubermos com certeza absoluta que é isso que queremos, possamos voltar ao lugar onde tudo mudou para nós. E se eu disser que já sei? Perguntei suavemente. Que já sei com certeza absoluta? Os olhos de Adrien se arregalaram ligeiramente. Sabe? Sei que te amo. Sei que quero construir uma vida contigo. Sei que o que temos é real e valioso e vale qualquer complicação. Toquei seu rosto suavemente. E sei que não importa onde ou quando você pergunte. Minha resposta será sempre sim. Por um momento, ele apenas me olhou, emoção crua atravessando suas feições. Então me beijou, profundo e apaixonado, como se estivesse selando uma promessa. Quando nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Nesse caso, ele sussurrou contra minha testa. Talvez devêssemos planejar uma viagem a Madrid em breve. Talvez devêssemos. Concordei, meu coração cantando de felicidade. Ficamos ali abraçados na varanda, olhando para as estrelas sobre o lago Genebra, e pensei em como era extraordinário que uma mentira desesperada,
havia me levado à verdade mais bonita da minha vida. Adrian? Obrigado. Pelo quê? Por acreditar em nós, por lutar pelo que temos, por me amar o suficiente para me deixar ir, e depois me amar o suficiente para me seguir. Ele me abraçou mais apertado. Obrigado por não desistir de mim quando eu estava sendo um idiota assustado. Sempre, murmurei no seu ombro, sempre vou lutar por nós. E sob as estrelas de Genebra, eu sabia que falava a verdade. Tínhamos começado com uma farsa, sobrevivido à descoberta, enfrentado nossos medos e encontrado algo real e duradouro do outro lado. Nossa história tinha começado com uma mentira, mas tinha se tornado a verdade mais bonita das nossas vidas. 3 anos depois, Madrid. O terraço do observatório da Universidade Complutense estava exatamente como lembrava. As mesmas luzes da cidade cintilando abaixo, a mesma vista das estrelas acima, a mesma sensação de que este lugar era onde o impossível se tornava possível. Você está nervoso, observei, notando como Adrian estava inquieto ao meu lado. Um pouco, ele admitiu, verificando o bolso do paletó pela 3ª vez em 5 minutos. Por quê? É só uma visita nostálgica aos lugares onde costumávamos vir quando trabalhávamos aqui. Certo, apenas nostalgia. Havíamos voltado a Madrid para uma conferência científica. Eu estava apresentando minha mais recente pesquisa sobre matéria escura, que havia se tornado referência mundial no campo, e Adrian estava dando uma palestra magistral sobre cosmologia moderna. Era nossa primeira vez de volta à cidade, desde que nos mudamos para Genebra. Lembra da primeira vez que você me trouxe aqui? Perguntei, me apoiando na mesma varandinha onde tínhamos compartilhado tantas conversas importantes. Lembro. Você disse que era onde vinha quando precisava pensar. E você disse que vinha aqui quando estava confuso sobre nós. Eu estava confuso sobre tudo naquela época. Ele disse suavemente. Confuso sobre o que sentia, confuso sobre o que era real, confuso sobre se merecia ser feliz. E agora? Agora, ele disse se virando para me encarar completamente. Não estou mais confuso sobre nada. Havia algo diferente em sua voz. Uma certeza e determinação que fez meu coração acelerar. E quando vi ele se ajoelhar diante de mim, puxando uma pequena caixa de veludo do bolso, senti como se o tempo parasse completamente. Elias Navarro, ele disse, sua voz trêmula de emoção. Há 3 anos, neste exato lugar, você me disse que me amava o suficiente para lutar por nós. Você lutou por mim quando eu estava com muito medo para lutar por mim mesmo. Você me ensinou que amor verdadeiro não é perfeito, é corajoso. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto enquanto ele abriu a caixa, revelando um anel simples e elegante que brilhava sob a luz das estrelas. Você transformou minha vida de maneiras que nunca pensei serem possíveis. Me ensinou a confiar, a me abrir, a acreditar que mereço ser amado. E me mostrou que às vezes as mentiras mais desesperadas podem levar às verdades mais bonitas. Adrian, sussurrei, minha voz embargada. Então aqui, onde tudo começou para nós, onde paramos de fingir e começamos a viver nossa verdade, eu te pergunto. Ele respirou fundo. Quer se casar comigo? De verdade desta vez? A pergunta pairou no ar noturno, carregada de 3 anos de amor, crescimento e aventuras compartilhadas. Olhei para este homem extraordinário ajoelhado diante de mim, o homem que havia arriscado sua reputação para me ajudar, que havia promovido minha carreira mesmo quando pensava que tínhamos terminado, que havia me seguido para outro país porque acreditava no que tínhamos juntos. Sim, eu disse rindo através das lágrimas. Sim, 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel no meu dedo com mãos trêmulas. Depois se levantou e me puxou para seus braços, me girando sob as estrelas de Madrid, enquanto eu ria de pura alegria. Quando me colocou no chão novamente, nos beijamos com toda a paixão e promessa de um futuro compartilhado, cercados pelas mesmas constelações que haviam testemunhado nossa jornada desde o início. Eu te amo, Dr. Adrian Soler, murmurei contra seus lábios. E eu te amo, futuro Dr. Elias Soler Navarro, ele respondeu, fazendo meu coração pular de felicidade com a sugestão de nossos nomes unidos. Soler Navarro, se você quiser, ou Navarro Soler, ou podemos manter nossos nomes separados. Não me importo, desde que sejamos uma família. Uma família, repeti, adorando como soava. Sim, eu quero isso. Tudo isso. E ali,
Sob as estrelas que haviam sido testemunhas silenciosas de nossa história extraordinária, começamos a planejar nosso futuro verdadeiro juntos, não mais baseado em mentiras ou fingimentos, mas na verdade mais pura e bonita que dois corações podem compartilhar. Nossa história havia começado com uma farsa, mas estava terminando com a realidade mais perfeita que poderia imaginar. Amor verdadeiro, conquistado através de honestidade, coragem e a decisão diária de escolher um ao outro, sempre. E enquanto as luzes de Madrid cintilavam abaixo de nós e as estrelas brilhavam acima, eu soube que esta era apenas a primeira página de um novo capítulo em nossa história. Uma história que seria escrita não nas estrelas, mas nos momentos cotidianos de uma vida construída juntos, com amor, verdade e a certeza absoluta de que havíamos encontrado nosso para sempre, um no outro. Fim. Se você gostou desta história, deixe seus comentários. Adoro saber o que vocês acharam desta jornada romântica pelos observatórios e universidades de Madrid e Genebra. Quem mais acredita que o amor verdadeiro pode nascer das situações mais inesperadas? Obrigado por acompanharem Elias e Adrián, descobrindo que às vezes as mentiras mais desesperadas podem nos levar às verdades mais bonitas das nossas vidas.